finalmente, o que é esse banco digital? Qual é a característica? Bem, se você não sabe o que é banco digital, você possivelmente não vai ter uma conta nele. Mas, nos dias de hoje, é quase que humanamente impossível você não ter uma conta no banco digital. E aí, o que é então, ou quais são as características desse nosso novo formato de negócio? Os bancos digitais surgem em uma pegada, eu nem vou falar que é uma pegada nativa de internet, porque é mais recente ainda. A pegada dos bancos digitais, ela é uma pegada dos smartphones para cá. Porque na verdade eu vou fazer, a maioria dos alunos fazem uma enorme confusão entre banco digital e mobile phone. Vamos lá organizar isso, entendendo o que são esses bancos ou essas agências digitais. E aí, vamos ver junto aqui. Eu tenho que essas agências digitais, por exemplo, interagem com seus clientes por meio de ferramentas de comunicação. Eu vou me comunicar com o meu cliente a partir de agora via chat, via videochamada, por telefone e outras tecnologias. Eu sempre recomendo, agora quando ele está aberto, não tem mais muita chance, mas eu sempre recomendo a vocês um livro chamado Bank 4.0, é um livro em inglês. E ele fala muito de bank everywhere, never at a bank, né? Banco em todos os lugares. Eu quero ter acesso ao banco em todos os lugares, menos no banco. Mas vamos entender o que é isso aqui, ou o que é essa conformação desse nosso novo modelo de negócio chamado de banco digital. E aí, o que é que nós vamos ter? Qual é a lógica? Só para a gente poder organizar. Ele bota aqui modelo atual, mas eu vou dar uma arrumada aqui. No passado, no modelo passado, o que é que nós tínhamos, tá? Nós tínhamos que, para que nós pudéssemos ter acesso ao sistema bancário, o grande caminho era pelas agências. Esse era o caminho fundamental para eu resolver tudo estava ali na minha agência. E de maneira subjacente ou menos importante, os demais canais, como o canal do Contact Center, que eu ligava, mas eu não resolvia muita bronca, mas eu ligava ali para saber de alguma coisa. O meu canal online, o meu canal Mobile Banking, eu vou explicar já já o que é isso, e o meu e-mail. O que ele fala hoje de futuro, e que eu colocaria aqui que não futuro, mas agora, e eu vou mostrar a vocês com dados, cada vez mais presente, é que o acesso ao canal, ele vem fundamentalmente através do canal mobile. E eu vou explicar isso aqui já para vocês. O que eu quero que vocês entendam por enquanto aqui é que quando o canal mudou e ele saiu de uma agência física para o celular, mobile é pelo celular, eu tenho uma mudança no modelo de negócio. Eu vou sair de um banco tradicional, já eu vou refazer esse nome aqui, e eu vou fazer com que surja uma nova figura. E essa nova figura aqui é um banco 100% digital. O banco digital vai surgir depois que essa tecnologia de acesso pelo telefone esteja consolidado. Então, por isso que eu falo que o banco digital, ele não surge com a internet. O banco digital, ele surge com o processo de acesso aos smartphones. Então, o que é finalmente, então, esse nosso banco digital? Vou colocar aqui para vocês, depois eu volto. Para atender a essas expectativas, um banco digital, que é um banco nascido e ele fica muito domiciliado, muito associado aqui ao acesso via mobile, ele deve construir uma nova forma de se relacionar com o cliente.
baseando-se na análise de seu comportamento e necessidades, através dos dados oferecidos por suas transações financeiras, interações em canais digitais ou atividades em mídia social. Ele fala que o banco digital representa uma evolução na forma de se relacionar com o cliente, tendo como base a inovação tecnológica. E aí, o que é que ele diz aqui ainda? Ou seja, busca uma relação mais personalizada, mais próxima do consumidor, a fim de atender uma nova geração de clientes, cada vez mais exigentes e cada vez mais conectados. Como é que eu faço para entender isso aqui, ou esse funcionamento aqui melhor? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos lá. O que é que eu tinha antes? Antes eu tinha um banco tradicional. Esse banco tradicional foi buscando ali se modernizar. E esse banco tradicional, então, virou um banco digitalizado. Então, o que é esse banco digitalizado? É o esforço do banco tradicional de se tornar um canal, de se viabilizar enquanto instituição financeira. Ele vai ali buscar fazer esse processo de digitalização. E aí, esse processo de digitalização envolve o acesso por canais que nós chamamos agora de canais digitais. E quem são esses nossos canais digitais? Eu vou agora, através desse banco digitalizado, acessar o sistema bancário através do canal Internet Banking e através de um outro canal chamado de Mobile ou Mobile Banking. Tá? Então tá aqui Internet Banking ou Mobile Banking. Tanto faz a nossa forma de acesso. Por enquanto aqui eu não preciso me preocupar com a forma, porque eu sei que esse banco digitalizado foi dizendo, opa, eu preciso me modernizar, eu preciso abrir espaço para que as pessoas acessem o sistema pelo telefone ou ainda pelo computador. Tá aqui o que ele chama de online, é o nosso Internet Banking. Certo, Amanda? E aí, o que acontece? E aí que os bancos digitais olham o mercado e dizem, peraí, minha gente, tem um negócio aqui. E aí, olha que visão futurista. Eles pensam, vai existir um momento, ou já está existindo um momento, em que as pessoas não querem ir à agência bancária. É só perguntar a você, quando foi a última vez que você foi a uma agência bancária? Você vai dizer que isso faz muito tempo. Eu, por exemplo, eu nem me lembro quando. Inclusive, resolvi uma bronca no banco, tô aqui indignada, porque minha agência é super longe e as pessoas não querem mais ir ao banco. Mas o fato é que as pessoas não querem mais ir ao banco e aí as agências, os bancos digitais disseram, certo, e se eu fizer uma plataforma tão boa, mas tão boa de acesso ao sistema, que eu não precise, que não exista a necessidade de ter uma agência tradicional. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Então, quando nós falamos em termos de banco digital, ele vem com uma essência. E qual é a essência do banco digital? É desnecessário ter a agência tradicional, porque esse banco tradicional, esse banco digital, ele é focado no acesso via canais digitais. Então, essa seria a grande disrupção
dos bancos digitais. Eles dizem, para que eu funcione, eu não preciso ter uma base física. E eu não quero ter essa base física. Por quê? Duplo impacto. De um lado, os consumidores mudaram. Eles já não queriam ir para a agência. Então, para que eu vou ter uma agência? Segundo passo com isso, se eu fizer essa modelagem de negócio, eu vou conseguir ser muito mais lucrativo. Eu vou conseguir ter muito mais perna, eu vou conseguir ter muito mais abrangência. Então, o que é que nós vamos visualizar nesse momento? Que essa modelagem não é mais uma modelagem presente e futuro. Essa modelagem é a modelagem do passado e a agência bancária virou coisa do passado e o grande marco disso é o ano 2020, eu vou mostrar para vocês com a pesquisa, e agora a grande relação que as pessoas acessam pelo telefone. E eu vou dizer um pouquinho mais sobre essas características no nosso próximo bloco. Mas o fato é o seguinte, qual seria então a diferença entre um banco nativo de smartphone, um banco nativo de internet e um banco que está se adaptando a essas novas tecnologias? A diferença está aqui. Existe uma diferença forte entre os bancos, o banco digital e o nosso banco digitalizado. Então, é isso que nós vamos ter nesse caso. O que nós vamos vivenciar dentro desse contexto é que o banco digitalizado, ele é um esforço do antigo banco tradicional. E quando eu falo de banco tradicional, é aquele banco focado na agência tradicional. Então, o banco digitalizado é o esforço desse banco para poder concorrer com o banco nativo dos smartphones, que são os bancos digitais. E aí, quais são as características que os diferenciam? Bancos digitalizados, no que diz respeito às aberturas de contas. O processo para que eu faça uma abertura de contas no nosso banco digitalizado, esse processo, ele é um processo presencial. No caso do banco digitalizado, o que nós vamos ter é que esse banco digitalizado, ele tem como característica esse processo presencial. Um processo presencial que acontece na agência. Eu não posso abrir uma conta do Banco do Brasil sem que eu vá até o Banco do Brasil. Esse é o evento, tá? E aí, nessa agência física, onde a minha conta está vinculada. E aí, eu faço o cadastro remoto nos canais eletrônicos, mas para abrir a conta, eu preciso ir ao banco. Além disso, eu tenho um fluxo físico de documentos e também de assinaturas. Então, eu tenho ali esse fluxo físico de documentos e assinaturas. No caso do banco digital, não. No caso do banco digital, isso aqui é bastante diferente. E aí, o processo, ele é não presencial. Então, todo o processo de abertura de contas de um banco digitalizado, ele é não presencial, com a captura digital de documentos e informações e a coleta eletrônica de assinatura. Eu assino com o dedo no próprio celular, ou eu vou tirar uma foto das minhas assinaturas e eu vou mandar para o banco. Então, veja que eu tenho dois modelos de negócios que são modelos de negócios muito, mas absolutamente muito diferentes. Do outro lado, o que é que nós vamos ter? Que a consulta e a resolução de problemas de um banco digitalizado acontece com contato ou via contato com o gerente vinculado à conta. Num banco digitalizado, você terá um gerente
para chamar de seu. Ah, o meu gerente vai resolver isso. E aqui, para resolução de problemas com a necessidade de presença na agência pelo cliente. O cliente vai precisar, para resolver o seu problema, ir até a agência para poder resolver isso. Além disso, os canais eletrônicos servem para consultas e transações não complexas. Todas as dúvidas são canalizadas para esse gerente. Então, vai tudo ser direcionado aqui para o gerente. No caso do banco digital, não é dessa forma que nós vamos ter. Não é essa a conformação que nós vamos ter. O acesso a canais eletrônicos para todas as consultas e contratação de produtos. Então, você resolve tudo pelo canal remoto, o canal eletrônico, e a resolução de problemas é feita por múltiplos canais, sem a necessidade de ir à agência, até porque essa agência, ela não existe. Essa agência, ela não existe. Não existe essa figura da nossa agência. Não existe essa figura da nossa agência física. Eu não tenho agência física, tá? O que eu tenho é uma agência digital. E aí, vale aqui um ponto importante. Não existe a figura do gerente. Quando você entra em contato com o banco, todas as pessoas que vão fazer o seu atendimento têm exatamente o mesmo, todas as pessoas que vão fazer o seu atendimento têm exatamente o mesmo nível de informação. Não existe esse negócio de níveis diferentes de informação. Isso não acontece, tá? Então, é esse o evento que nós temos quando nós falamos em termos de... Quando nós falamos aqui em termos de banco digital e de banco digitalizado, tá? Então, é essa aqui a nossa condição, é essa aqui a nossa grande diferença entre esses dois modelos de negócios. Embora o que nós tenhamos aqui é que os bancos digitalizados estão se esforçando cada vez mais para se tornarem bancos digitais ou bancos de características digitais, tá? Então é isso que eu tenho, é isso que eu tinha quando eu falo a respeito aqui dessa diferença maior, essas características maiores entre os bancos digitalizados e os bancos digitais, tá? Então é isso que a gente vai ter para a gente poder ir estruturando a nossa análise ou essas nossas características. Amanda, esse tipo de separação aparece na minha prova? Sim, já apareceu em prova, sim. E aí, inclusive, eu vou chegar aqui e vou esmiuçar isso aqui para vocês um pouquinho melhor mais à frente, tá? Eu vou falar sobre isso no bloco que vem, sobre essas tecnologias. E aí, o que a gente vai ter? Vamos ver aqui primeiro essa questão, a questão do IADES 2019, do BRB. E ele fala: quanto às diferenças entre bancos digitalizados e bancos digitais, assinale a alternativa correta, tá? E aí, o que é que a gente tá vendo aqui? Ele fala aqui, letra A. Ele diz, um banco digital pode permitir que o próprio cliente ajuste o respectivo limite da transferência ou do cartão de crédito. E, por medida de segurança, demandar que tal cliente se dirija a um caixa eletrônico ou a uma agência para concluir o processo.
Em seguida, ele fala aqui na letra B. Permitir que o cliente abra a própria conta corrente sem precisar sair de casa e não cobrar taxa de manutenção da conta são os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam um banco digital de um banco digitalizado. Em seguida, a letra C. Para que um banco seja considerado digital, basta que ele disponibilize um ambiente de internet e aplicativos móveis, mesmo que, por medida de segurança, seja necessário instalar softwares de segurança adicionais que possam comprometer a experiência do cliente. Letra D. Demandar que o cliente se dirija a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha de internet é aceitável para os bancos digitalizados, mas não para os bancos digitais. Finalmente, a letra E. Disponibilizar serviços gratuitos e pacotes personalizados de serviços, tais como exigidos na Resolução 3919, artigo 2º, inciso 1º do Banco Central, é o que define um banco como digital. Bora ver aqui cada um desses itens. Eu gosto muito dessa questão, porque é uma questão da nossa última prova de referência de concursos bancários, que foi a prova do BRB, a prova do Banco de Brasília, que foi quem trouxe essa análise de bancos digitais. Foi esse Banco de Brasília que começou a trazer esse conteúdo para atualidades do sistema financeiro. E aí, bora fazer aqui com calma cada um desses itens, porque veja que é uma questão de prova recente, concurso bancário e simples, porque pede aqui a definição simples dessa nossa análise. E aí, vejamos. Ele fala aqui, um banco digital pode permitir que o cliente ajuste o respectivo limite de transferência ou de cartão de crédito. Transferência, ok. Cartão de crédito, nós conseguimos mudar sim, mas atendendo a limites. Eu posso aumentar atendendo a limites do banco. O próprio banco vai me dizer se eu posso ou não. Se eu posso ou não fazer essa mudança acima de um limite máximo permitido. E aí, esse banco digital aqui é característica desse nosso banco digital demandar que o cliente se dirija a um caixa eletrônico ou a uma agência para concluir esse processo, e esse item tá falso, né? Não faz sentido um banco digital pedir para que o cliente vá até um terminal de autoatendimento. Eu espero isso de um banco não digital, até porque ele nem tem agência. Eu espero isso de um banco digitalizado. De um banco digitalizado eu até espero, mas de um banco digital sem a menor condição. Por isso, essa letra A é falsa. B. Permitir que o cliente abra a própria conta sem precisar sair de casa e não cobrar taxa de manutenção da conta são os, e aí ele vem aqui, são os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam um banco digital de um banco digitalizado. Não são os únicos. Eu tenho aqui ainda, entre outros requisitos que os diferenciam, o fluxo de documentos, por exemplo. Nos bancos digitais, esse fluxo de documentos não é físico. Nos bancos digitalizados, esse fluxo de documentos é um fluxo físico de documentos. Eu tenho aí uma movimentação física de documentos. Letra C. Para que um banco seja considerado digital, aí ele vem aqui. Basta que disponibilize um ambiente de internet banking e aplicativos móveis. Então, basta isso aqui é o suficiente para dizer
que é um banco digital, já de cara aqui tá falso. Mesmo que, por medida de segurança, seja necessário instalar softwares e segurança adicional que possam comprometer a experiência do cliente. Está tudo falso. Eu não posso comprometer a experiência do cliente e vou falar sobre isso no nosso próximo bloco. Então, não posso fazer comprometimento de experiência, por isso a letra C está falsa. Letra D. Demandar que um cliente se dirija a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha de internet é aceitável para os bancos digitalizados? Sim, eu aceito isso para banco digitalizado, mas não para bancos digitais. Não dá para aceitar esse tipo de política de bancos digitais. Isso aqui é inaceitável para bancos digitais. Por isso, a nossa alternativa correta aqui é a nossa letra D, que está mostrado aqui pra gente. E aí, ele vem aqui ainda dizendo disponibilizar serviços gratuitos. Se eu tiver serviços gratuitos e pacotes padronizados de serviços, tais como os exigidos na resolução 3919, que define o que é uma cesta mínima de serviços, se eu fizer isso, é o que define um banco como banco digital, e isso aqui está absolutamente errado, né? Esses pacotes mínimos são pacotes em que nós temos uma obrigatoriedade de todos os bancos fornecerem. Todos os bancos fazem esse tipo de fornecimento, tá? Então, é isso que nós vamos ter quando nós falamos em termos de serviços padronizados, mas não em termos do que é um banco digital e nem quais são as suas características. Então, o que eu tenho quando eu falo de banco digital é o banco digital tem na sua essência essa maior flexibilidade e ali na sua essência mais forte característica desse banco digital é que ele não existe, não vai existir ali nenhum movimento de ir para banco, de ir para agência bancária, até porque a agência bancária ela não existe. O que existe é que para esses bancos digitais, o que nós vamos ter que os acessos acontecem via internet banking, basicamente, mas fundamentalmente via mobile banking. Internet banking e mobile banking são os nossos dois canais digitais. E sobre o que é que como é que eu entendo melhor esses canais digitais? É sobre isso que nós vamos falar, sim, mais no nosso próximo bloco. Não sai daí, que a gente volta já.